Ok, hoje a gente vai falar sobre Hegel, finalmente, né? Um vídeo sobre Hegel. E é um autor, assim, extremamente complexo, mas que nos traz uma compreensão interessante a respeito da realidade, a respeito da política, a respeito da filosofia do direito e vários aspectos. E eu vou tentar fazer um resumo a respeito daquilo que eu aprendi no curso que eu fiz sobre Hegel. Então, primeiramente, queria deixar uma dica para vocês. Tem um vídeo muito interessante aqui na internet sobre Hegel, do Olavo de Carvalho, onde ele faz uma síntese do pensamento hegeliano no sentido da fenomenologia do espírito, que é uma obra do próprio Hegel que o Olavo faz um resumo bem interessante ali, principalmente destacando, né, os 3 estratos de conhecimento vide Hegel no ser humano, que seria aí, primeiro, o aspecto da razão, o segundo, o aspecto relativo à realidade. Então, você tem, de um lado, o logos, no sentido até a priorístico, matemático, aritmético, geométrico, e de outro lado você tem a realidade empírica. E quando você compara essas duas coisas, você percebe que o conhecimento direto, encadeado, lógico, analítico, que aparece no logos, muitas vezes não reflete aquilo que existe na realidade mesma, no sentido empírico. Essas duas vertentes são fundamentais para se compreender a realidade, mas existe um hiato entre aquilo que é lógica, matemática e a realidade em si mesma. Minha garganta também é ruim aqui, mas tudo bem. Então, quando você tenta fazer uma correlação, né, das equações que você tem na matemática em relação à realidade mesma, você muitas vezes cai nessa espécie de vácuo e não consegue representar essa realidade. Porque a realidade ela acontece tudo simultaneamente ao mesmo tempo. Então, não existe na realidade, no sentido empírico, tá? Na realidade eu estou falando da imanência. Não existe na imanência um ponto isolado que você possa recortar da realidade e analisá-lo isoladamente. Quando você faz isso, é como na física quântica. Quando você isola e observa, você já não consegue mais ver aquilo que você desejava, ou entender aquilo que você desejava em termos de análise da energia. Porque ela já se modificou dada a observação. Então, quando você trata a realidade, você tem que compreendê-la sempre num sentido quase monista, de que ela é um todo, não que eu venha a aderir à ideia do monismo de Hegel, que é uma coisa também extremamente criticável, mas que a realidade está imbricada, isso me parece um fato muito acentuado, que a gente não pode desconsiderar, certo? E o Hegel trabalha bastante essa ideia, a gente ainda vai falar sobre isso. A primeira coisa a se compreender do Hegel é o seguinte, que nós nunca aprendemos o imediato, e aí você sempre tem, dentro dessa perspectiva, o que a gente pode chamar de princípio dialético. Então, dialética é fundamental, dialética inclusive se vê, para quem não sabe, na gnose, e obviamente você vai ver isso em Hegel. Você vai ver a dialética, num sentido claro, nos filósofos pré-socráticos, desde Anaximandro, você vê também isso claramente e de forma evidente no Heráclito e, de certo modo, no Parmênides. Mas o Hegel, obviamente um filósofo já vinculado ao pensamento mais moderno, ele nos traz essa concepção de uma maneira assim, como se fosse um resgate. O que, de certo modo, vai influenciar, como todos nós já sabemos, o marxismo depois, né? E isso muitas vezes confunde as coisas, porque as pessoas olham para o Marx, criticam, porque é facilmente criticável, tanto na medida dos frutos os conhecereis, porque os frutos do marxismo não são nada bons, mas aí, de repente, quando você percebe que Hegel influenciou Marx, você logo descarta Hegel como se ele fosse um nada, né? Como se ele pudesse ser equiparado ao pensamento dos socialistas da esquerda francesa ou da esquerda alemã. Mas o Hegel, sem dúvida nenhuma, foi muito mais do que isso. É importante destacar essa questão, tá? Não podemos agir de maneira preconceituosa com o filósofo, porque isso não vai fazer filosofia. Você tem que compreender melhor, mais profundamente, aquilo que o autor quis dizer. E sempre deixo claro, você não precisa comprar as ideias do Hegel, mas você precisa compreendê-la antes de criticá-la, tá? Então, uma coisa importante de se dizer é o seguinte, que em Hegel você tem uma compreensão daquilo que é o ser, que já se via em Parmênides, né? A gente pode dizer de um ponto de vista dialético que o ser, no sentido parmenídico, é igual ao nada. E aí é uma diferença, porque para Parmênides o nada é. Então você não pode se falar do nada. Mas em Hegel você vê uma concepção aí mais dialética. Porque ao mesmo tempo que o ser é tudo, ele também, de certo modo, tá, do ponto de vista hegeliano, não parmenídico, claro, ele seria o nada. Porque o aqui só existe quando se nega. E o que existe pelo outro não existe por si mesmo. Logo, o aqui não existe. Se o aqui existe, ele já passou, certo? Então, se você olha o ser de um lado e o nada do outro, você vai ter o ser como oposição e o nada como negação. E você vai ter um processo de concepção indeterminada.
E aí entra o elemento da imanência, que o Hegel vai trabalhar bastante, que é o devir, né? Isso é muito interessante, porque se você compara duas religiões, uma mais vinculada ao processo oriental e outra, que embora tenha nascido ali em Israel, ela se tornou a religião do Ocidente, que é o cristianismo. Então você tem do Oriente uma religião forte, que é o budismo, e a outra no Ocidente, que é a religião do cristianismo. No budismo, Deus representa um nada, né? Porque o enfoque não é em Deus, mas é num processo de abatimento do desejo, em vista de alcançar o nirvana. E no cristianismo, Deus é tudo. Então você vê que nessas duas religiões há um contraponto muito interessante no que se refere à questão do ser e à questão do nada. O ser é, o nada nada é. Só que existe um processo, digamos assim, dialético nesse sentido, que faz com que haja uma importância, tanto de um lado quanto de outro, né? Então a afirmação que nega a si própria, ou posição que nega a si própria, dentro de um processo dialético. Isso, importante dizer, não significa que ser e nada sejam a mesma coisa, tá? Mas é que há ali essa questão, digamos assim, um tanto dialética. Então, nesse interim, embora o aqui, entre aspas, né, sempre esteja mudando, porque ele está dentro da imanência, existe algo que não muda. E esse algo é o eu, daí a subjetividade. O eu no sentido de que você é você, obviamente você muda, claro, mas no sentido em que há uma identidade aí. Então, o sujeito, no sentido de focar, de visar, no sentido até russeliano da consciência que se expande para fora, na verdade a consciência aqui aponta para fora, a consciência sem a consciência de algo, seria nesse sentido a medida da verdade. Então existe um jogo de palavras entre aquilo que significa meu e aquilo que significa, entre aspas, visar, focar. Então o sujeito ele garante a verdade anunciada. E essa verdade, obviamente, anunciada, é verificada pelo sujeito, pelo eu. E lembrando, né, novamente, eu estou destacando aqui a obra Fenomenologia do Espírito do Hegel. Outro aspecto, há de se notar que a consciência também entra em contradição no processo dialético. O eu ele se descobre não como eu imediato, mas como eu universal. E esse processo vai desembocar lá no Estado. A gente ainda vai chegar para falar sobre essa questão. Mas inicialmente, o Hegel vai dizer, o eu ele se descobre não apenas singularmente, mas de certo modo coletivamente. O espírito é o eu, e o eu é o nós. Então, não podemos simplesmente achar que nós somos um ponto isolado na realidade, novamente entrando no conceito da imbricação do sujeito, que não está isolado no mundo, mas que ele faz parte de todo um contexto, tanto relativo ao aspecto empírico, quanto, segundo Hegel, ao aspecto social. Então, o espírito, na verdade, como nós veremos mais à frente também, é o sujeito do conhecimento, é o sujeito da história. O espírito da história, o eu, no nós, esse processo de que o indivíduo faz parte então, do coletivo, é um visar, um pensar geral, que, como eu disse, desemboca no universal, que é, portanto, o sujeito da história. Tá? A gente chega até a notar, nesse sentido, que se olharmos pelo ponto de vista um tanto monista, a gente vai chegar à conclusão que não existe um eu efetivamente singular. Embora Hegel diga que a individualidade deve ser preservada dentro dos estamentos, né, inclusive no Estado. No entanto, se nós olharmos do ponto de vista fenomenológico aqui, não existe um eu singular, um ponto isolado, porque o eu do aqui e agora vai se mostrar inevitavelmente um eu universal lá na frente. Então a consciência ela vai experimentar ela mesma um processo histórico baseado na lógica e baseado na dialética. Lembrando que quando você fala de lógica, você fala do processo analítico, você fala da matemática, você fala dessa sequência, desse algoritmo, dessa equação. O universo é feito dessa maneira. Tá? Só que muitas vezes essa equação, em frente daquilo que acontece na realidade mesmo, empírica, ela não dá conta no sentido daquilo que nós a conhecemos. Os cálculos monstruosos que supercomputadores podem fazer frente àquilo que hoje é conhecido, ainda não podem dar conta da realidade mesma, porque a realidade é ainda mais complexa. Porque esse supercomputador teria que dar conta, pensem só que coisa interessante, né? Ele teria que dar conta de todas as variáveis da realidade. E se esse supercomputador conseguisse fazer esse cálculo, porque o ser humano obviamente não consegue, ele poderia inclusive prever o que iria acontecer no futuro, dado os cálculos monstruosos que ele faria. Hoje, esses computadores fazem esses cálculos totalmente impossíveis para o ser humano, mas eles não conseguem dar conta de toda a realidade, uma vez que essa realidade envolva uma quase infinidade de elementos. E o que a gente observa aqui é justamente isso, que essa imbricação ela é sempre maior e mais complexa do que o processo da equação.
Tanto que quando você compara a física teórica com a física experimental, você logo chega à conclusão que há um hiato aí, né? E que para suprimir esse hiato você precisa do processo dialético, que é feito pelo espírito humano. Então esse seria o terceiro extrato do conhecimento, fora a questão vinculada ao razão logos e ao processo empírico. Por isso que o imediato ele só pode ser procurado no todo, né, que seria o saber absoluto. Você não pode procurar esse imediato, entre aspas, em um ponto isolado. A grande verdade é que se a coisa ela só é quando aparece, no sentido de que o termo fenômeno significa aquilo que aparece, e numênico, aquilo que está por trás da realidade que não aparece, e se entendemos então que esse imediato, essa percepção, essa coisa só é efetivamente quando ela aparece para mim, aí nós chamamos isso de aparência. Quer dizer, o fenômeno ele deve se mostrar, o termo fenômeno significa aquilo que aparece. Só que se ele aparece, ele tem que ter um fundamento. E esse fundamento é o que vai determinar o seu conceito. Na verdade, o conceito é uma abrangência não só do que aparece, do que é evidente, mas também daquilo que estrutura o que aparece. Só que o que estrutura o que aparece não é algo isolado, mas é, de novo, né, repito, é algo entrelaçado na realidade. Então você tem um processo de um lado universal e de outro lado singular. E aí é um elemento que a gente pode chamar de dialético. E você tem entre esses dois o que a gente pode chamar de suprassensível. Tá? É uma coisa um tanto platônica aqui também, lembremos, né? Entre a palavra e a coisa existe o elemento suprassensível, que é a ligadura dessas duas coisas. Tá? Então, isso sintetiza bem inicialmente, claro que Hegel não é puramente platônico, mas existe um elemento aqui muito forte, onde o suprassensível ele é descrito muitas vezes em forma de lei, no sentido de que ele é o inteligível. E inteligível aqui, ele significa aquilo que a gente pode chamar de heterogêneo. Porque o heterogêneo, diferente do homogêneo, são leis, tá? Baseado no processo analítico, baseado em recortes que você faz para compreender. Então, no inteligível, há um processo heterogênico. Mas o acontecimento é homogêneo, é fenomênico. Você vê que coisa interessante isso, né? Que quando você faz um processo de intelecção, de análise, você faz um processo heterogêneo. Mas quando você observa o acontecimento antes de fazer esse processo, ele não é heterogêneo, ele é homogêneo. Então, de um lado do inteligível você tem a lei, e do outro lado, no acontecimento, você tem o fenômeno. Ora bolas, o fenômeno é homogêneo, inevitavelmente. O que eu estou fazendo aqui, gravando o vídeo, ora, ao meu redor estão acontecendo muitas outras coisas e tudo está acontecendo de uma maneira simultânea. Portanto, há aqui uma contradição entre lei e fenômeno, entre inteligível e acontecimento, entre heterogêneo, baseado no processo analítico, e homogêneo, da realidade mesma que está ao meu redor, onde eu estou inserido. Eu não estou fora do universo, eu estou dentro dele, estou dentro dessa homogeneização. Tá? E aí entra a questão da consciência homogeneizada pela razão, percebendo o contraditório, e isso a gente chama de dialética, tá? Dentro da fenomenologia do espírito. Você tem que ter uma consciência de que o seu processo analítico não é o suficiente para lidar com a realidade, necessitando sempre do elemento contraditório, porque sem o elemento da dialética, e aí é uma defesa magnífica, né, do ponto de vista dialético, como sendo, digamos assim, o elemento fundamental do entendimento, né, como era em Platão, perdeu um pouco esse aspecto em Aristóteles, mas ganha novamente esse status em Hegel. Né, a dialética é fundamental para o conhecimento, porque é a consciência do homogêneo. Mas termina a aporia, ora bolas, mas é justamente para isso que ela serve. Quer dizer, a dialética serve justamente para lidar com o contraditório, certo? E ela é a adequação da verdadeira ciência, e não mera analítica. No vídeo do Olavo, vocês podem ver depois, que é muito interessante, ele vai dizer, olha, o processo dialético que Hegel conseguiu destacar é uma coisa extraordinária, e é realmente assim. Para que você faça ciência verdadeira, você tem que ter em mente a consciência da homogeneização. Isso é uma coisa óbvia. Mas não significa que você deva abandonar o processo analítico. Na verdade, se a sua análise é dialética, você vai ter um intermediário aí. Porque você começa com o processo dialético, vai para a consciência da homogeneização, que é um processo dialético, e a sua síntese, obviamente, vai ser analítica, claro, né? Não tem como fugir disso. Mas, sempre com a consciência, certo? Da dialética. Então aí você já vê a importância da dialética, né? Não tem como negar essa forma de conhecimento, dado o fato que vivemos num mundo homogeneizado, e que existe um hiato entre as duas coisas.
entre a equação da lei da gravidade, por exemplo, e um objeto caindo. Certo? Você tem uma equação e você tem um objeto caindo. Mas entre essas duas coisas existe um hiato. E esse hiato ele é preenchido pelo processo dialético e pela síntese posterior analítica. É interessante isso, né? Isso é Hegel. Muita gente praticamente passa por cima disso. Porque Hegel, ele, digamos assim, influenciou Marx, então ele é mau. Calma, gente. Hegel é um filósofo de ponta. Não tem como você desconsiderar um cara como esse. Impossível. Isso não significa, lembrando de novo, que você não precisa comprar toda a ideia hegeliana. Bom, a infinitude é um movimento onde um algo se torna seu contraditório. Então, é a infinitude como movimento, justamente nesse processo homogêneo do fenômeno. Né? Então você tem o sujeito, você tem o objeto. O sujeito é o que identifica do que cada um se constitui. E que ele se constitui, na verdade, não sozinho, mas ele se constitui pelo outro. Certo? Então existe uma identidade da diferença. Uma identidade dos contrários. Então, isso só nos remete novamente àquela sentença de que o sujeito não é um ponto isolado. O sujeito sempre se constitui da outra coisa e da outra coisa, porque essas coisas são acontecimentos simultâneos. A consciência, portanto, é consciência de algo, e aqui há obviamente um vínculo também com a posterior fenomenologia do Edmund Husserl. Consciência é sempre consciência de alguma coisa, diria Brentano, e depois Husserl asseverou isso de maneira clara na sua fenomenologia. Consciência de si só reconhece que é consciência de si por outra consciência de si. Ok? Você se constitui com outro indivíduo, não sozinho. Então há aqui um movimento, certo? Um movimento, lembrando de novo, dada a importância da dialética, é dialético. E a consciência de si é resultado da interação, claro, obviamente, social. Tá? Então você tem, de um lado, a consciência de si, onde o eu se afirma, eu sou eu, certo? Você tem, de outro lado, a reflexão, que representa o movimento. E daí você tem um retorno a partir do ser outro. Quer dizer, o eu olha para o eu e se volta ao eu. Um sujeito olha para outro sujeito e volta-se para si mesmo. É um processo de espelhamento. Tá? É um processo tautológico. Porém, o eu sem o outro eu não é eu. Significa que, de novo, Hegel está nos lembrando que é necessário o outro para que você constitua a sua própria, digamos assim, identidade. Consciência de si, que não se dá conta da consciência de si, acaba se perdendo. O verdadeiro eu em Hegel é, de certo modo, o espírito, porque o espírito da história, digamos assim, é a constituição dos muitos eus. Então, o eu não se separa do nós e o nós não se separa do eu. Ele não está negando, lembrando a individualidade, mas se olhar do ponto de vista puramente monista e finalista da teleologia hegeliana, de fato, o que existe é o espírito e não meramente o eu, não meramente o indivíduo. Mas eu estou querendo destacar que no Estado, quando a gente chegar na filosofia do direito ali, você vai perceber que o eu também, obviamente, tem que manifestar sua individualidade, isso é fundamental para Hegel. Então, a verdade, ela não seria do objeto do que aparece, né, que é o fenômeno, mas da interioridade da própria consciência. Verdade e certeza se coincidem aqui. O eu, ele é igual e diferente de si mesmo. Então, daqui surge a questão das ciências humanas, né? Quer dizer, como o ser pode tornar-se objeto de si mesmo? Que é uma pergunta, né? Como é que o homem estuda o cérebro? Como que, se entendemos que é um aparato que determina a mente, que isso também é uma polêmica, não, inclusive eu duvido dessa questão meramente de acreditar que o cérebro determina a mente, e que a mente não transcende o cérebro. Mas enfim, dentro de uma perspectiva materialista, essa pergunta é fundamental. Como o ser pode tornar-se objeto de si mesmo? E essa é uma questão das ciências humanas, né? Se há uma validade efetiva nas ciências humanas, se é que há uma validade efetiva nelas, como é que você vai lidar com o fato de que o ser pode tornar-se objeto de sua própria análise? Só se você lembrar que o eu é uma unidade e que o eu está num processo de, digamos assim, entrelaçamento com a realidade. Porém, o mundo ele não é um produto de uma consciência solitária, certo? Hegel descarta essa possibilidade um tanto exótica. Um sujeito um tanto enlouquecido pode pensar, não, tudo que existe ao meu redor é só eu que estou imaginando. Ele poderia simplesmente pensar, só existe um eu no mundo, na realidade, que sou eu mesmo. E tudo que está ao meu redor é produto da minha própria consciência. Se fosse assim, só existiria um eu. Na realidade, tudo ao meu redor seria apenas uma ilusão do meu próprio eu me enganando. Então só existe eu mesmo. Bom, essa concepção exótica daria a ideia de que este eu é uma unidade. Mas, para Hegel, a realidade é de que existe um processo de reconhecimento com o outro. E isso aqui traz a sua própria identidade. Então, se o outro não existisse, você não teria identidade alguma. Logo, é refutada essa ideia exótica de que só existe a sua consciência. Então, o mundo, aliás, não é produto de uma consciência solitária. O mundo, inevitavelmente, existe
Porém, a unidade só existe negando essa diferença, porque existe aí o processo dialético. Existe aí a necessidade daquilo que Hegel chamará de alteridade, porque a alteridade é necessária a esse processo. Alteridade significa, como vocês devem saber, a qualidade do que é do outro, certo? Então, o processo implica em alteridade, processo de reconhecimento. É necessário que haja alteridade. Porém, aqui há um imbróglio. E o que seria esse imbróglio? Seria uma confusão, porque ao mesmo tempo que se conserva a alteridade, também a nega. E isso Hegel chama de suprassunção, que é negar uma parte e preservar em parte. Você nega em parte e preserva em parte. Então você tem alguns termos importantes aqui para compreender Hegel. Primeiro, a alteridade, no sentido da qualidade do outro. Segundo, a suprassunção, que é a negação em parte e a preservação em parte. O negar ele pode ser traduzido como um consumir do outro, no desejo de identidade. Tá? Só que isso vai gerar um problema. Porque desejo em si mesmo, ele é um movimento, num processo de consumo. Quer dizer, o objeto, ele é um meio para a autoafirmação. Certo? Como a gente viu nesse caráter aqui do sujeito, da teoria do conhecimento, né, da relação sujeito e objeto. O objeto, ele, como vivemos num processo homogêneo, ele é um meio para a autoafirmação. Porque quando eu digo eu, né, entre aspas, eu estou na verdade negando o mundo. Quando eu falo de mim, da minha realidade, é como se eu estivesse fazendo um recorte de mim mesmo, e na medida que eu faço um recorte de mim mesmo, eu estou negando tudo o que está fora de mim. Então é um processo que a gente entende como um movimento, que é justamente o desejo, certo? Como um recorte de tudo que está ao meu redor. Então o sentido disso é que o eu, ele deseja negar e consumir, certo? Mas não que o objeto de seu consumo realmente desapareça. Porque se o eu deseja, e aí ele se autoafirma de tal forma que venha a consumir por completo e fazer desaparecer aquele objeto, aí ele entra também em decadência. Porque ele precisa do objeto para se reconhecer. Certo? Então o que ele precisa fazer? Ele, obviamente, deseja, é inevitável, ele vai desejar sempre. Mas ele não pode fazê-lo ao ponto de desaparecer com aquele objeto. Certo? Então o desejo aqui ele significa ação. Ele não significa mera teoria, é uma ação. Uma ação em relação ao objeto. Uma ação de preservar, na verdade, uma ação primeiro de consumir e depois de preservar. A verdade das coisas sensíveis é ser aniquilada, diria Hegel. Mas o objeto pertence ao devir, onde tudo está sumindo. O que o Hegel sempre está lembrando para nós aqui é que estamos vivendo num devir, vivendo numa imanência, certo? E que, portanto, aqui necessita-se de um objeto que não se torne um nada, ou que não seja aniquilado. E esse processo nos leva à consciência de si. A consciência de si, portanto, seria aquilo que não se tornaria aniquilável no sentido de um eu universal. A não ser que se admita uma extinção da razão, porque a razão, se está vinculada ao homem apenas, uma vez o homem extinto, a razão será extinta. Mas o sentido aqui é de uma preservação da consciência de si, certo? Bom, o desejo é um impulso da consciência de si em relação ao outro. A partir daí nega o outro e volta-se a si próprio, certo? O sujeito ele precisa do outro para se reconhecer. Só que ele também, em parte, negará esse outro para se voltar a si próprio. Naquilo que a gente pode chamar, inclusive, de processo de reflexão. Mas não é qualquer alteridade que satisfaz o desejo da consciência de si. Tá? Não é qualquer qualidade do outro que satisfaz o desejo do sujeito. Ele precisa de um objeto tal que satisfaça o desejo e não faça que ele ressurja de novo. Certo? Claro que no consumo, no sentido de sobrevivência, a gente sempre vai precisar de algo mais que não se renove, né? Só que aqui, o consumo, ele é não dialético, porque é similar a que a gente pode chamar de negação, tá? Ele é apenas o processo da negação, ele está dentro da dialética, que afirma, que nega e que sintetiza. Mas aqui, o consumir é apenas o negar. Ele não é o ato positivo, ele é o ato negativo, que também faz parte do processo dialético. Então, o eu, não o outro, tá? O eu, ele é sempre egoísta. E a negação da alteridade deve ser tal que aquilo que é negado resista ao negador. Então você vê que processo intrigante esse. E isso é interessante porque lembra a gnose. Né? Eu estava assistindo esses dias aí uma palestra daquele autor espanhol chamado Antônio Pinheiro, que é filólogo e historiador do primeiro século e fala sempre bastante cristianismo. Né? E na palestra dele sobre gnose eu achei bem interessante.
Porque ele vai dizer exatamente aquilo que eu estava estudando em Hegel. Ele vai dizer, a gnose, claro que a gnose não é do primeiro século, claro, um fenômeno cristão que é posterior à doutrina apostólica, que alguns dizem, inclusive ele, né, menciona que o cristianismo ele tinha uma divisão interna naquilo que era cristianismo mais judaizante e naquilo que era um cristianismo paulino, vinculado mais a uma abertura, uma janela maior aos gentios, que os gentios significam os pagãos. Tá? Então, quando você tem esse processo dialético ali entre a relação do cristianismo com o judaísmo, que obviamente é fundamental porque nasce ali, e a relação da sua abertura ao mundo gentílico, de um Messias que não é só judeu, mas é também tem uma universalidade maior, que, portanto, por essa universalidade precisa abrir mão de alguns elementos muito nacionalistas, né, muito vinculados ali ao judaísmo. Esse é um processo que ocorre na igreja primitiva, que você vê claramente, né, nas cartas de Paulo, na Bíblia. Só que entre esses acontecimentos, nessas discussões teológicas ali pós-morte e ressurreição de Jesus, o que acontece é que um outro movimento também nasce chamado gnose, que atua, né, através da posse do substrato do conhecimento que se vinculava à filosofia grega, pitagórica, platônica, misturando-a a conceitos do judaísmo, vinculado, claro, ao judaísmo cristão, que era muito forte, sempre com a preeminência da figura de Jesus, porque Jesus marcou de tal forma a sua época que se tornou o personagem maior de todas aquelas sínteses cosmológicas a respeito do mundo. Então a gnose representava justamente isso, uma síntese cosmológica a respeito do mundo. Isso é extraordinário. Né? Então a gnose, quando ela vai entrar em processo de análise, ela não se esquece do elemento dialético, que aqui é a comparação que a gente faz com Hegel. Né? Porque ela vai dizer, Deus é bom e Deus é mau também. Mas como assim Deus é bom e Deus é mau? Bom, simples. Num princípio, muito antes do antes do antes, talvez numa eternidade, porque a gnose, como eu falei, não é um bloco monolítico, então tem vários pensadores diferentes dentro desse, inclusive hoje, né, a gnose não morreu. No mundo moderno ela ressurgiu com todas as forças. Esses filósofos, claro, eles auxiliaram nesse processo. Mas o que acontece de certo modo, havia uma representação do demiurgo. E um desses seres espirituais, que é o demiurgo, que não é Deus, mas é uma entidade inferior nesse sentido, mas espiritual também, cria um mundo. Há uma abertura, toda uma conjunção ali, que deve ser resgatada mais pontualmente, né, nesse processo histórico de análise que a gente poderia fazer sobre gnosticismo. Mas em síntese é isso. Ele cria o mundo. Então o que acontece é que o Deus verdadeiro, digamos assim, seria o Deus de Jesus, no sentido gnóstico. E esse Deus não é o demiurgo. Mas o demiurgo soprou na matéria a vida, e isso é uma coisa indevida. Então vocês percebem que para o gnosticismo, o problema humano é metafísico. E para tanto a doutrina paulina, que é adotada pela ortodoxia atualmente, quanto pelo judaísmo cristão, o problema é moral. Então essa diferença é fundamental de compreender. Né? O problema da gnose sempre é metafísico. Onde o demiurgo, que cria o mundo e que cria a matéria é má, isso nos lembra inclusive o mito de Zagão, que eu já falei, nem vou repetir aqui, já falei em vários vídeos. Há um processo dialético também entre matéria e antimatéria, no sentido antimatéria que eu estou falando do espírito, né? No ponto de vista misticista da gnose. Então isso aqui em Hegel está afirmado. Mas claro que Hegel ele não é um gnóstico assumido, ou que queria afirmar o gnosticismo cristão, de maneira alguma. O que Hegel está fazendo aqui é filosofia. Tá? A gnose tem toda a sua peculiaridade ali, mas é um elemento mais místico do que puramente filosófico. E no Hegel você tem um elemento mais puramente filosófico do que meramente gnóstico, no sentido de que gnose significa um conhecimento oculto, latente, enfim, mas que acaba caindo muito no misticismo. Em Hegel você vê uma lógica, um processo analítico que leva em consideração a consciência da dialética, que se vê também na gnose, mas dentro de uma maneira de averiguação mais ampla, no ponto de vista filosófico mesmo, não religioso. Tá? Embora não tem como separar esse elemento também no hegelianismo. Bom, voltando ao resumo aqui, o metabolismo mesmo é sempre uma luta entre a vida e a morte, o metabolismo do corpo. Então uma luta constante contra o não ser. Mas isso autoafirma demais o eu. E se autoafirma demais o eu, você tem muitas vezes uma autoafirmação do elemento positivo e uma descaracterização do elemento negativo, quando os dois são fundamentais nesse processo. Então preservar a igualdade consigo mesmo é negar o outro. Sem o outro não existiria o eu. Mas se existe o outro, não existe consciência de si. E eis aqui a resolução da contradição. O eu precisa de um objeto que consiga assegurar para ele
a sua identidade sem negá-lo totalmente. Essa é a resolução, essa é a síntese da afirmação, da negação que termina em síntese. O eu precisa de um objeto que consiga assegurar para ele a sua identidade sem negá-lo totalmente. E o único objeto capaz de resistir à consciência de si é a vida. A vida parece independente desse processo todo de negação. Mas é fundamental. Inclusive, o desejo é justamente uma representação da vida. E a vida é igual ao desejo, nesse sentido. Só que a consciência de si não consegue se satisfazer plenamente. E aí, claro, você tem que fazer também uma diferenciação entre desejo humano e desejo animal. Desejo animal é aquela coisa, né? Tô com sede, preciso sobreviver, então vou matar minha sede. É uma necessidade de sobrevivência. Agora o desejo humano, ele vai muito além da sobrevivência, da subsistência. Ele deseja a vida. Tá? Por isso que a gente compara, que Hegel compara o desejo com a vida, com o movimento. Porque não é só sobreviver, mas é viver, certo? Não, porque nós não somos animais. Então a consciência de si, que quer ser independente, percebe que é dependente da autoconservação. A sede e a fome sempre reaparecem, é inevitável. Só que ela precisa superar isso, encontrando um objeto que supera a negatividade. Tanto é verdade que ele vai dizer aqui, se não me engano, na obra dele, parágrafo 428 que eu marquei aqui, acho que é isso mesmo. Ele diz o seguinte, ó, o produto do desejo, o eu se conclui por si mesmo, determina-se como algo singular, que é a autopreservação. Assim o desejo é egoísta e destruidor de sua própria satisfação. E esse ciclo nunca acaba, sempre teremos fome, sempre teremos sede, de novo, de novo, de novo. E a consciência de si precisa de um desejo por algo que não acabe, por algo que não seja só vinculado à sobrevivência. Dito isto, o objeto aqui precisa ser dotado de subjetividade. Entra o fundamento da subjetividade. O objeto do desejo é o próprio desejo. E desejar, segundo Hegel, é viver, e não meramente sobreviver. Então a experiência com o outro eu confirma a consciência de si, o que ela é em sua substância. Ela intui, reconhece na vida ela mesma, e dá a ela uma certa independência, ou seja, uma identidade. E a identidade nasce do encontro do ser vivo, do eu com o outro eu. O desejo se satisfaz, mas não no consumo meramente. Então, no aspecto sociológico, principalmente, isso acontece quando a gente olha aí para outras filosofias, né, como a de Karl Marx, quando vai falar do processo de alienação, né, de mercadoria. Claro que Karl Marx se baseia muito em Hegel, mas ele é contra Hegel em vários aspectos, a gente vai ver depois na filosofia do direito, isso com mais clareza. Mas o fato é que ele admite esse elemento, né, de que não é mero consumo. Talvez um elemento até interessante no marxismo, embora muito dele seja uma grande merda, mas nesse sentido ele admite com base no próprio Hegel. Por exemplo aqui, ó, um cachorro e um gato comem algo que não possui sua própria característica. E isso aqui é um processo de autoconservação. O objeto de desejo imediato é o ser vivo. Okay? E duas coisas acontecem aqui, dois sujeitos, né? Você tem o eu e tem o outro, que querem se conservar. Então a lei da selva é feita, na verdade, do caçador e da caça. Um dia de caça, outro dia de caçador. Mas você tem os carnívoros, você tem os herbívoros. Bom, aí há uma luta pela vida, uma luta pela preservação de si mesmo. E daqui o Hegel tira o elemento dialético desse processo. De um lado, você tem o desejo, que é a tese. E de outro lado, você tem a antítese desse desejo. Então, o desejo é reconhecer que a outra coisa também é uma consciência de si e não mero consumo. E o objeto é outra consciência de si, e essa é a satisfação. Consumo posterior a essa realidade, plena satisfação do desejo do outro, porque só há eu para o outro eu. Então, você deseja, porque você está além da sobrevivência, no sentido em que desejo represente a vida. Num caráter de sobrevivência, você inevitavelmente terá um outro processo, que é de consumo, que é inevitavelmente de negação. Então você tem um elemento positivo e um elemento negativo. E por isso falaremos agora um pouquinho sobre a dialética do senhor e do escravo, para entender melhor esse processo, que pode parecer inicialmente para você um pouco complicado, mas que no decorrer de você ler a obra do Hegel, você vai conseguindo assimilar gradativamente até chegar ao ponto de compreendê-lo de maneira clara. Quando duas consciências de si se encontram, aquela primeira está como que num reflexo dela mesma, porém na forma de outro. Como eu falei, processo de espelhamento. Porque, como a gente já percebeu, o desejo se satisfaz na negação, no consumo. Só que o eu precisa do reconhecimento, que entra dois processos aqui.
Primeiro reflexão, depois desejo. Quando dois eus se encontram, eles entram em combate. E isso ocorre porque a consciência de si quer se reconhecer como independente. Na verdade, o que a consciência de si, de certo modo, deseja é liberdade, é independência. No entanto, como a gente já viu, a consciência de si só existe reconhecendo pela alteridade daquilo que é um valor do outro. Ou seja, reconhecimento do outro. Entra o processo de para si, né? Seria a questão da liberdade. E em relação ao ego, que em síntese é o eu deseja algo, mas quando consome, o perde. Ele deseja algo, ele possui esse algo, mas ele o consome. Bom, ele perdeu. Há um processo positivo, processo negativo. Então as duas consciências de si são uma para a outra como pura consciência de si. Nessa relação entre senhor e escravo. A consciência de si só será, de fato, consciência de si, quando reconhecer que o para si é, na verdade, o para outro. O para si é o sujeito, mas ele só se constitui em relação ao outro. De novo, há um processo aqui dialético na forma de reflexo, ou seja, reconhecimento de si em si e para si mediante o outro. Você só se reconhece de si em si e para si mediante o para outro. O para si, ele pensa ser livre, mas só o confirma quando se reafirma no outro. Ele precisa do processo de desejo e precisa do processo de reflexão. Ser absolutamente para si ou absolutamente para outro, aí já é um problema. Você pode ser absolutamente positivo e negativo, ou negativo e positivo, isso já é um problema. Que para resolver isso, a gente precisa de uma síntese no que se refere à negação dialética daquela afirmação. É uma afirmação, mas é uma negação. Para resolver isso, precisamos de uma síntese. E o nome disso é o reconhecimento, gente. Então, de um lado, a consciência de si, do outro lado, a alteridade. Beleza. O para si se constitui pela liberdade, ou desejo da liberdade. O para outro é a consciência de si. Porque, para que você constituia a si mesmo, você precisa do outro para ter consciência de si mesmo, certo? Entendeu isso? E nessa reflexão, ela deve ser sempre redobrada dentro dessas duas partes, né? Dessa constituição, novamente, daquilo que nós chamamos de superassunção. E isso é reconquistar sua unidade para si mesmo. Ser absolutamente para si ou absolutamente para outro é um erro. Você deve pesar essa questão dentro do processo dialético. Então, repetindo, isso é reconquistar sua unidade para si mesmo em movimento recíproco. Sem reciprocidade, você não chega a essa síntese. E ser reconhecido implica também em reconhecer. E reconhecer o outro para si, sem renunciar ao seu próprio para si. Então, o processo é, digamos assim, recíproco, mas pesando as duas coisas. Você é um para si, o outro também é um para si, e você precisa do outro para se reafirmar como consciência de si, mas sem negar-se a si mesmo, nesse sentido claro hegeliano, porque se você o fizer, você perde também a liberdade. Pode-se, a princípio, abrir mão desse reconhecimento, mas se isso se tornar um processo unilateral, ou você é absolutamente para si, ou é absolutamente para o outro, se ficar uma coisa unilateral, a consciência de si não se realiza. Está entendendo? E esse é um grande problema. Um processo um tanto diplomático, né, diria, de ser constituído, seria o mais adequado, que é o reconhecimento do outro. E o Hegel ele tenta, portanto, mostrar a lógica desse processo, certo? Quer dizer, o desejo do desejo de outra consciência de si, vide o amor, e entra o elemento do amor no hegelianismo, mas não como mero objeto. Claro, porque se é amor não é mero objeto, o outro não é mero objeto. Então o processo em síntese aqui não pode ser unilateral, tá? Só que entra um embate da luta, porque Hegel vai dizer que quando uma consciência de si encontra a outra, há um embate. Ele até chega a dizer que não estará pegado a nada, no sentido de suicídio, de sacrifício e tal. E a consciência de si é como que superior até à própria vida. Tá? O eu universal é mais importante do que o eu particular. Esse é um processo que acaba desembocando no totalitarismo depois. É uma tristeza, né? Que a ideia inicialmente parece ser genial, mas depois acaba se tornando totalitarismo. Mas a grande verdade é que o Hegel vai dizer que o processo de consciência de si se tornando, né, reconhecida, se constituindo no mundo, é mais importante que a própria vida. Então, liberdade abstrata transformada em liberdade concreta, se fazendo reconhecer por outra consciência de si, é esse processo dialético e não unilateral. Se for unilateral, não haverá consciência de si. Tá?
O eu só é enquanto reconhece e é reconhecido. Não adianta ele só reconhecer e não adianta ele só ser reconhecido. Ele se constitui nas duas coisas, em reconhecer e ser reconhecido. E a liberdade é superioridade à vida. Liberdade nesse sentido hegeliano. Que leva à ação realizada por meio de uma mediação, um reconhecimento, que é fundamental que se tenha dentro do processo recíproco. Tá? E aqui entra o elemento do risco da sua vida e da do outro. Quer dizer, para que se chegue a esse processo, é necessário muitas vezes a luta, entra um elemento da luta. Luta por, na verdade, no fundo é por reconhecimento. Isso significa até mesmo arriscar a própria vida e arriscar a vida do outro. Mas tudo em vista de se constituir a consciência de si no mundo. E aqui é muito interessante que é o eu sendo um produto social, numa relação com outros eus. Que no fundo, é uma relação orgânica da sociedade. É um elemento aqui orgânico dessa união dos contraditórios. E aí você reconhece que isso, claro, não é algo gratuito. O em si deve aparecer para o outro. Porque provar que é livre é a causa da luta. Provar que é livre é a causa da busca dessa pura liberdade que não teme perder a própria vida. Porque se ele temesse, ele não buscaria. E a luta ela se desenvolve em vista de se desobjetivar. Acho que esse termo é muito importante entender. O eu, ele está buscando deixar de ser um mero objeto. Só que para que isso aconteça, ele precisa reconhecer e ser reconhecido. Fundamentalmente. E ainda que ele tenha que morrer para que isso aconteça, ele o fará. Porque é isso que vai constituí-lo em termos de liberdade dentro do mundo. O eu é como que uma disputa pela identidade de ser eu. Quando você tem um embate, que eu digo, na luta, né? De um eu contra o outro eu, ele, na verdade, procura a sua própria identidade, digamos assim. Supra-assumir em si mesmo a sua imediatez, fazer o outro reconhecer que você é livre e não é mero objeto. Em síntese, é desobjetivar a si mesmo. E esse é um reconhecimento interior, mas não se faz apenas pela sua própria atitude. É preciso que um mostre para o outro que eles dois são livres, tá? E só pela luta pode-se ganhar a liberdade, pondo a vida em risco. Tanto a sua, como eu já disse, como a do outro. Só que isso já é meio que um problema, né? Porque se a luta, você chega à conclusão que é a escravidão. E que em Hegel, dentro de um processo teleológico, ou seja, a história tem uma finalidade, se valida, em determinada época, esse processo de escravidão. Então, é meio que dizer assim, bom, estamos justificando que a escravidão era válida em determinado tempo, porque estamos dentro de um processo teleológico da história. Bom, aqui se vê claramente um historicismo, uma crítica, inclusive, de outros autores mais modernos, né, como Karl Popper, que critica Hegel nesse sentido. Um processo teleológico, então se justifica a escravidão? E a história seria como que uma teodiceia em seu processo histórico, quer dizer, foi necessário que existisse algo ruim para algo bom? Porque primeiro você tem o em si, depois você tem o para outro, depois você tem o para si. Aí a gente faz uma diferenciação hegeliana, os três processos. O em si representa a afirmação, o para outro é a negação. E o para si, negação da negação. Então o para si, coloca aí como aperfeiçoado. O em si, afirmação, processo dialético. Para outro, negação. Só que se o processo aqui for unilateral, repetindo o que eu já tinha dito antes, você não vai chegar no para si. Então não pode ser unilateral. Porque vivemos em acontecimentos, em fenômenos, e os fenômenos são homogêneos. Daí a necessidade do processo dialético e da síntese do para si. Não só em si, não para outros apenas, mas o para si, que é a negação da negação. E é o processo do aperfeiçoamento aqui. O contrário da liberdade em Hegel é a necessidade. Necessidade no sentido de objeto, de leis rígidas, liberdade no sentido de sujeito, de leis flexíveis. Há de novo um processo dialético aqui. Agora, uma observação importante é que, independente de haver um processo dialético, isso não implica em que Hegel seja um relativista. Não confundam, pelo amor de Deus. Vou acentuar aqui com uma exclamação. Hegel não é relativista. Ponto. O processo de análise dele é dialético, não relativista. Bom, a morte não é uma negação criativa, por isso deve ser superada pela negação dialética que gera alguma coisa a posteriori. Então, a gente se volta de novo à questão do senhor e do escravo. Né? O senhor, ele representa a consciência de si, que enfrenta a morte, porque ele é corajoso, ele foi para vencer, ele enfrenta a morte, naquele processo que eu disse, fundamental. O escravo é o que se recusa a lutar, e ele aceita a sujeição. E o senhor, ele é o sujeito que domina o escravo e é reconhecido pelo escravo. Porque o escravo abre mão de sua própria vontade, certo? Porque se tornou escravo, afinal de contas não quis lutar. Então, um reconhece, o escravo reconhece, o outro é reconhecido, que é o senhor.
Só que esse processo de desigualdade é um problema para o Senhor. Porque aqui entra ainda aquele elemento unilateral que eu tinha dito. Você tem o processo em si, que é a afirmação. Você tem o para outro, que é a negação. Mas o ideal é a negação da negação, que é para si. Só que o processo entre senhor e escravo ainda é unilateral. Ou seja, ele nega o elemento recíproco. E pelo raciocínio hegeliano, a consciência de si não pode se constituir sem alteridade. Certo? Quanto à possibilidade de culpar o escravo por não lutar, o Hegel diria que essa é uma mera determinação histórica, tá? Em termos de graduação. Como eu já tinha dito, é um processo teleológico. Então, existe uma imposição contingencial ali, diria. Né? Que no final das contas vai fazer com que o escravo seja o sujeito da história. Né? O que dará base, provavelmente, para Marx chamar o proletariado de sujeito da história. Mas isso é outra questão. Bom, o senhor, aliás, só se relaciona na vida pelo escravo. O Senhor se mostrou, na verdade, livre, no início, né, e acima da vida. Ele não teve medo de morrer, e ele assim se torna senhor dos escravos. E esses escravos, lembrando, tiveram medo de morrer, por isso se tornaram escravos. Mas isso já é uma dependência dos escravos, ou seja, o Senhor se torna dependente dos escravos. E os escravos vivem até a virada dialética, onde eles sim acabam por se tornar senhores daquele Senhor. Ou haver um processo recíproco, né, que é o ideal. E aí há uma relação entre senhorio e servidão muito curiosa. O escravo, ele possui relação de trabalho. O senhor possui relação de consumo. Isso lembra muito Marx, né? Claro, Marx tomou isso do Hegel, porra. Alguns contestam, mas provavelmente aconteceu. Então o escravo é relação de trabalho. E o que faz a história? É o consumo ou o trabalho? É o trabalho. E olha só que interessante, quem faz a história é o escravo. Então claro que o escravo será reconhecido na história. É uma coisa óbvia. O escravo se torna mais importante e mais livre, paradoxalmente, justamente por isso. Só que o escravo ele não participa dos ganhos do senhor, e ali ele está sofrendo, né? Ele não está consumindo. Então, você percebe aqui que para Hegel a consciência determina o ser. Que é diferente de Marx. Marx ele vai materializar a coisa, sempre voltando-se para as relações econômicas, dizendo que as relações de trabalho determinam a consciência. É o que Marx vai dizer. Então há um materialismo versus um transcendentalismo. O materialismo marxista, o aspecto transcendental fenomenológico. Tá? Não estou falando no sentido teológico, estou falando no sentido fenomenológico. Transcendental no sentido até um tanto kantiano, tá? Ou hegeliano, a gente pode colocar. Então, de um lado você tem a vida, de outro lado você tem a liberdade. A vida está do lado do escravo, a liberdade do lado do senhor. O escravo, ele tem a vida. O senhor, ele tem o consumo. Só que o elemento do trabalho é o reconhecimento do escravo para com o senhor. Quem trabalha é o escravo. Então a verdade da consciência do senhor é a consciência do escravo. E é reconhecido, mas não é satisfeito, no máximo possui uma satisfação animal. Eu estou lendo a anotação que eu fiz aqui. Mas a questão é que a história está do lado do escravo e não do lado do senhor. Porque o escravo tem a relação de trabalho e é o trabalho que faz a história. A relação do senhorio, da servidão, ela acaba e é o escravo que recebe o aval da história. E se mostra livre justamente no trabalho. Tanto que a liberdade aqui é alcançada no trabalho. Já que o senhor já tem a liberdade, ele não precisa alcançar essa liberdade no trabalho. Não que ele não trabalhe, entende? Mas que ele já tem a liberdade. Agora o escravo não tem e alcançará no trabalho. E o outro elemento para que ele alcance isso é o medo da morte. O medo da morte individualiza, diria Hegel. Só eu posso me preservar para não morrer. Então, no medo, de alguma forma, na consciência escrava, se une a certeza da consciência de si. Mas não só o medo, também o trabalho. Na verdade, quando você junta o medo no sentido de angústia com o trabalho, no sentido de fazer história, a união do medo e do trabalho levará o escravo à liberdade, porque o trabalho forma, é a formação do indivíduo, e o medo é a conscientização do indivíduo. E esses elementos trarão a consciência de si para o escravo. O escravo ele se mostrará independente, porque ele trabalha, e o senhor se mostrará não livre, porque ele não precisa trabalhar em vista de alcançar a liberdade. E essa contradição precisa ser suprassumida. Essa questão de suprassumir significa a verdade do senhor é o escravo, a verdade do escravo é o senhor. E em processo dialético deve haver uma síntese aqui, certo? Isso até gera uma questão, né, porque o medo da morte individualiza, diria Hegel. Mas e o risco da vida em vista de ser reconhecido? Porque o Hegel fala, né, que você não pode ter medo de morrer, ou que você tem que dar o risco, que você tem que arriscar a sua vida. Aqui, o que acontece é, de novo, um processo dialético da vida e da morte, que estão acima do Senhor. Então há um elemento aqui, de novo, né, imbricado. O escravo se liberta sozinho, pelo medo, mais o trabalho, que gera, de certo modo, a liberdade. O Senhor inicialmente arriscou a vida, e ele foi reconhecido.
Só que como ele já é reconhecido, ele não está mais dentro do processo histórico. Porque tudo isso acontece, como eu já falei, com uma relação entrelaçada e, portanto, teleológica. Não é uma questão moral. O escravo teve medo e não se arriscou, por isso se tornou escravo. Tá entendendo? O acontecimento ele não é heterogêneo, gente. É homogêneo. E por ser homogêneo, essa relação de vida, de arriscar a vida ou não arriscar a vida, de temer a morte ou de não temer a morte, ela é dialética. Tá? E é uma constituição do mundo, acaba se tornando dada ao escravo, porque a história está lá do lado dele, já que ele está se reconhecendo pelo trabalho. O Senhor vive no mundo humano, construído pelo escravo. A construção toda é feita pelo escravo. A gente pode voltar lá no Antigo Egito, né, como os egípcios escravizaram os hebreus. Quem construiu ali foram os escravos. Claro que na história a gente sabe que não só foram os escravos, né, os egípcios participaram daquela construção também. Mas aqui a gente está levando em consideração a análise do Hegel. Tá? E esse senhor acaba se satisfazendo apenas no consumo, não vivendo, né, no mundo humano, equiparando-se aos animais. O senhor, portanto, se perde na ociosidade. Hegel está dizendo aqui que essa relação de trabalho é fundamental e o senhor não tem isso. Embora a gente saiba que os pequenos empresários são os que mais trabalham, né, muito mais que os seus próprios empregados, mas é uma questão hegeliana, caindo numa relação de dependência para com o escravo. Tá? Quem trabalha vai depender de quem trabalha. Então, consumo. O senhor que consome acaba se tornando dependente e o escravo que trabalha acaba se tornando independente. Porque quem trabalha é reconhecido pela história. Mas por que ele é reconhecido pela história? É mais simples. Porque quem trabalha domina a natureza. Quem trabalha produz o mundo. Por isso que ele é reconhecido pela história. Então, no trabalho, o escravo precisa postergar os seus desejos e o senhor não. Então, isso acaba gerando também no escravo disciplina. Se você se voltar para a ética protestante do Max Weber, você vai ver esse elemento claramente. Onde o cara trabalha, se esforça ao máximo, mas posterga o seu desejo. Isso faz com que ele acumule riqueza. Da ética protestante. É claro que isso é posterior a Hegel, mas isso já está sendo pensado aqui. Trabalho não com um interesse particular, mas interesse universal. Supera o egoísmo da autopreservação. Isso não é um elemento moral, é apenas teleológico. O escravo ele fica acima da qualidade de egoísmo natural, por consequência fica acima do senhor, e este último, por sua vez, possui uma liberdade abstrata e não efetivada. A liberdade do senhor acaba decaindo para um elemento abstrato, e a liberdade do escravo acaba sendo elevada para um elemento efetivo. Dito isso, a liberdade como que se condiciona a uma prévia servidão. Como processo histórico, dominação é constitutiva para a liberdade. A liberdade é uma escolha dos povos, vide Revolução Francesa. Eles escolhiam ser livres. Claro que Hegel também vai criticar alguns elementos da Revolução Francesa, a gente vai ver ainda. Bom, 3 elementos de formação do escravo importantes aqui. Primeiro, superação do egoísmo natural. Segundo, o escravo, por não consumir no ato, tem a oportunidade de contemplar a liberdade na forma objetiva, intuir a si mesmo como ser humano livre, identificando o mundo livre como realidade de seu próprio trabalho. Trabalho, gente, é história, segundo Hegel. E o terceiro, ele supera a morte, sentindo a imortalidade naquilo que produz, vê-se como senhor e dominador da natureza. Eis o momento em que se liberta do senhor. O para si, em vista do para outro, e aí você tem aquele processo que eu tinha dito antes. O para si é a negação da negação. O para si é a negação do para outro. Primeiro você tem o em si, depois você tem o para si. Mas o escravo se torna... aliás, primeiro você tem o em si, depois o para outro. Né? Só que o escravo se torna o para si. Ou seja, o aperfeiçoado. Ao referir-se ao outro, eu estou referindo a si mesmo, certo? Como a gente já viu antes. Então aquilo que é mais abstrato, segundo Hegel, é justamente aquilo que acaba se tornando concreto. No final das contas, o efetivado. Como no caso do escravo, que se torna efetivado, e o senhor que se torna cada vez mais abstratizado, se é que existe essa palavra, né? O abstrato, claro, existe. Então os indivíduos estão unidos em sua oposição porque fazem parte de uma eticidade, ou etnicidade, vamos colocar eticidade mesmo. Então você tem aqui o espírito, a história e o Estado. E nessas 3 coisas o indivíduo está relacionado, efetivando, na verdade, o Estado. Então na filosofia do direito em Hegel, ela é um tratado de todas as formas de objetivações dessa liberdade. Na unidade perfeita, o sujeito quer o mesmo que o objeto. Aliás, só existiria, em última instância, no Estado. Sem o Estado, ele não é um cidadão, efetivamente. A razão possui uma astúcia, e essa astúcia é uma formação progressiva do Estado, e ela está vinculada justamente a um processo de afirmação e de negação. Primeiro você nega a liberdade, depois você afirma o egoísmo, até chegar ao ponto do Estado, que é a síntese da síntese, ou a negação da negação. E toda a cultura é a expressão dessa razão. Obedecer às leis e os costumes é liberdade.
Inclusive em Kant é a autonomia, né? Só que em Hegel representa a liberdade. A eticidade do Estado não é moral, propriamente, lembrando. No entanto, o indivíduo que age pela sua própria moralidade em detrimento do Estado, ele age com pretensão. Porque a moralidade objetiva é o dever. Mas a gente vai entender isso, que é uma síntese onde o indivíduo acaba se alocando aos desejos do coletivo. Tá? A gente ainda vai entender isso. Bom, questão de direito abstrato. Moralidade, família, sociedade civil e Estado. A gente vai ver isso. Supõe-se aqui que nada existiria fora do Estado. Tá? A razão, na verdade, o espírito humano sintetiza aqueles estratos de conhecimento que a gente tinha falado no começo do vídeo. De um lado você tem o logos, do outro lado você tem a experiência. E há um hiato entre os dois, mas elas são sintetizadas num processo dialético pelo espírito humano. E o significado de cada um dos momentos acima substancia-se na etnicidade ou eticidade, no estado, na substância, no sujeito. Tudo é pensado teleologicamente, tem uma finalidade, um tanto aristotélica, como resultado e não meramente pressuposto. Não é uma filosofia de gabinete, não é uma espécie de melhoramento do mundo por uma ideologia. É um processo totalmente orgânico, teleológico da própria história. O Hegel ele não admite pressupostos nesse sentido, porque o movimento da história é um movimento em direção, segundo Hegel, tá? Não é o que eu estou falando, ao Estado. E a dialética em que resulta o mesmo Estado. O Estado é um processo totalmente orgânico, segundo Hegel. E não uma invenção racionalista para se fazer um mundo melhor. Claro que o Hegel não admite que esse Estado seja um totalitarismo. Na experiência, na prática, na vida real, a gente sabe que isso levou ao totalitarismo. Mas em Hegel é orgânico. E só há direito e liberdade e igualdade dentro de um Estado. Fora do Estado, você tem um lumpen proletariado, você tem um populacho, você tem a gentalha. É esse termo mesmo. Porque eles estão fora do Estado. Quem está fora do Estado não é cidadão. Esse Estado é singular em termos universais. Porque o eu, segundo Hegel, é o nós. E superado esse processo de senhor-escravo, você chega à sociedade da eticidade, onde você tem família, sociedade civil e Estado. E os seus variados estamentos. Bom, a contragosto de quem critica Hegel, o Estado dele não é uma anulação de liberdades. Ele, inclusive, permite liberdades, principalmente na sociedade civil. A lei, na verdade, é a construção com a qual não se poderia imaginar liberdades, porque para que haja liberdade é necessário que haja leis constituídas. Ou seja, a liberdade se realiza no Estado, Estado de direito. Ideia de liberdade é a efetivação de conceito em si, para chegar ao para si. Positivo, negativo, que é o para outro, e o para si, a negação da negação. A compreensão descritiva da descrição, no caso do que já é, e justificação é normativa. Então você tem um processo compreensível e um processo justificativo. Compreensão descritiva, justificação normativa. Ou seja, que demonstra que já é racional. Além do que é. Mas em Hegel as duas coisas se coadunam no dever ser. Porque, de novo, é um processo dialético. O mundo é como o mundo deve ser. O dever ser pode ser algo que ainda virá, como se supõe no comunismo, mas que não chega nunca, né? Como a gente já sabe. Só que em Hegel o Estado é a medida dele mesmo. Para Hegel, a liberdade já estaria realizada pelo simples fato de existirem os tais teóricos de direito, que teorizam a respeito do que já possuem, dado processo orgânico, e não um processo racionalista. Bom, direito é mais legítimo do que convicções pessoais. Então não basta ter boas intenções, tá? É necessário que tenha uma ação contundente àquilo que é a procura de se alcançar o reconhecimento do em si, em vista do para si. Fica aquela questão, mas para Hegel sim justificam os meios, como para Maquiavel, embora Maquiavel não tenha escrito essa frase, enfim, mas está entendendo a sua filosofia. Para Hegel não é assim. Os fins não justificam os meios, nós estamos dentro de um processo orgânico, dialético, teleológico. Então é claro que os fins não justificam os meios. A violência, por exemplo, não se justifica moralmente. Essa é uma contraposição, inclusive, se a gente voltar aqui ao leninismo, né? Alguns tentam remediar isso mediante a premissa da legítima defesa, que, claro, é válida completamente, mas o fato é que não se pode tirar do crime, sua noção maldosa, um elemento moral, diria Hegel. Bom, o resumo aqui do direito Hegel é justamente esse, né? Família, sociedade civil e Estado. Isso minimiza a importância na prática daquele chamado imperativo categórico, né, kantiano. Para Hegel, essa relação família, sociedade, civil e Estado é justamente aquilo que a gente chama de eticidade. Há um processo aqui, nossa ação ela é tirada desse meio um tanto individualista
e vinculado a um processo que já está construído organicamente na eticidade. O que nós temos que fazer já está dado pela eticidade. Claro que a determinação da ação depende do sujeito, mas isso deve estar fundado na eticidade. Isso é uma promulgação, né, digamos, da racionalidade dessa liberdade e desse processo histórico findando-se no Estado. A convicção deve imperar numa sociedade. O universalismo kantiano é abstrato, o universalismo hegeliano é concreto. Essa é a grande diferenciação entre as duas coisas. Porque o universalismo é um processo ético, né? Do Kant, ele é metafísico. A ética kantiana, no sentido ético, tá? Metafísica. Agora, em Hegel é histórica. O universalismo ético hegeliano termina ou começa no processo histórico e finda-se nele mesmo. Para Hegel, um filósofo não poderia crer ter a capacidade de criar um estado perfeito. Esse processo já está dado pelas coisas que já são como são, certo? E há, portanto, uma progressão teleológica na história, historicismo. Que tem, nesse ponto de vista, até válido, né? São diferenças importantes entre Hegel e Kant, que é bem interessante. Bom, o espírito objetivo é filosofia do direito. O espírito absoluto é religião, arte, filosofia. Quer dizer, a cultura em geral. Fazendo diferenciação entre sociedade, cultura e civilização, certo? Civilização é a amplitude de tudo isso. E há, na filosofia do direito, moralidade, eticidade, etc. A relação aqui é entre universalidade e subjetividade. Você tem a sociedade civil, você tem a família, a sociedade civil no sentido de direito, família no sentido de moralidade. Certo? Onde você vê moral é na família. E onde você vê direito, na sociedade civil, que tem relações econômicas, que tem individualismo, egoísmo, que é puramente vinculado ao processo liberal do Adam Smith. É o que Hegel repete quando vai falar de sociedade civil. Mas quando vai falar de família, vai dizer processo moral. Então a eticidade, ela é formada por família, sociedade civil e Estado, que são os modos pelo qual o indivíduo é integrado. Primeiro é integrado na família, depois na sociedade civil e no Estado. A eticidade é um lugar onde a liberdade individual se realiza completamente. O indivíduo, quando integrado a essa eticidade, é como que se adquirisse uma segunda natureza. Na verdade, dentro desse processo, família, sociedade civil e Estado. Na eticidade é o que o eu e o nós se torna o eu. Na verdade, a relação, novamente, dialética, se caracteriza claramente na eticidade, onde há individualidade, mas há também coletividade. O conteúdo da liberdade é a própria liberdade, mas isso no que concerne a concreção substancial do conteúdo, presente na eticidade. Então você tem um elemento ético aqui, que se refere ao todo, e também à parte. Quer dizer, o jurídico e o moral não podem existir por si mesmos. É preciso ter o ético como fundamento dos dois. Moral no sentido da família, e jurídico no sentido da sociedade civil, e dos estamentos burocráticos. Tá? Ethos, no sentido de costume, no uso, na característica, o direito abstrato e a moralidade, estão entrelaçados, imbricados, integrados na eticidade. Por isso que é orgânico, gente. É aquela diferença entre máquina e corpo humano. O corpo humano, ele é uma máquina? Não, ele é um organismo. Onde as relações são tão intrincadas, amalgamadas, que é difícil você separar uma coisa da outra. É possível, claro. Mas a relação entre o seu dedo mindinho do pé e o seu cérebro, ela é tão imbricada que é só você pensar e ele já se move, né? Diferente, claro, de uma máquina, uma mera máquina, que tem toda a tecnologia e aparato para fazê-la similar ao corpo humano, mas isso não é concreto, já que é um processo puramente técnico e não orgânico. Então a ética do Hegel aqui, ela é no sentido primeiro social e depois o histórico, tá? Não é abstrato e metafísico como em Kant. O amor na concepção hegeliana é a primeira forma da sociabilidade, digamos assim, do indivíduo, porque ali gera vínculos que transcendem o indivíduo mesmo, né? Quer dizer, a família gera esses vínculos, a partir daí em progressão até a sociedade civil e até o Estado. Então o indivíduo, ele é membro de um todo, tendo sua substância presente naquilo que ele integra. A família não seria o fundamento do Estado, mas o Estado da família, então o que determina a família é o Estado. É bem controverso isso. E a família, mutatis mutandis, né, ao indivíduo. Quer dizer, a família aqui, em termos nucleares. O individualismo metodológico seria o inverso do que diria Hegel, né, onde a família é o fundamento e o indivíduo é a família. Essa aqui é uma observação minha, né, dado o fato de ter lido aquele livro do Hayek, que é bem interessante falar a respeito aí da servidão, que é o caminho da servidão, e faz um contraponto aqui. Mas o Hegel, ele não é um total antagônico desse sentido, claro, ele veio antes, mas o que eu estou dizendo aqui não é um total contraponto aqui. A família se realiza na educação,
os filhos, porém é ali que ela se dissolve. Então, a família se realiza com a educação dos filhos, mas isso implica em que ela vai se dissolver, já que o filho vai crescer e quer a sua própria família. Então, em Hegel, isso se amplia também na sociedade civil e no Estado. O indivíduo na sociedade civil deve exercer outras funções éticas, além da família, por isso eles devem ser educados também para a instância da sociedade civil e o Estado, e aqui aparece a dimensão autônoma, pela condição fundamental da educação para a maioridade da razão também. Daí a perspectiva de Hegel sobre a educação das crianças, que eu tinha falado, né, que deveria ser tratado como adultos. Hegel não estudou muito Freud, é claro que Freud veio depois, né? Bom, o indivíduo só é indivíduo mesmo na sociedade, não pode ser fora dela, não é indivíduo. Então, o fato é que o indivíduo sendo livre no Estado não implica em que o Estado teria poder de censurar. Na verdade, o Estado tem esse poder em Hegel, porque o Estado está como que abrangendo tudo isso. Mas não deveria já assim, já que ele representa em última instância o direito. Ele representa em última instância um organismo. Existe em Hegel uma clara noção de Estado que não se caracteriza no totalitarismo, embora possa interferir em tudo. Não faz por natureza intrínseca. Totalitarismo não seria uma marca desse Estado, embora ele possa tocar todas as coisas. Mas isso só na teoria hegeliana. Na prática, a gente percebe que o totalitarismo é inevitável. Também existe um elemento no Estado do Hegel. Um modelo prussiano, que era da época dele, né, o Estado prussiano, que era extremamente burocratizado. É interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele é orgânico, ele é extremamente burocrático. Só que, segundo Hegel, é histórico. E se é histórico, é orgânico na eticidade, mas mecânico na burocracia. Ele tem um elemento tradicionalista no sentido orgânico e inovador no sentido mecânico. Por isso que também entra o processo dialético aqui, né? Porque o Hegel ele pensa dialeticamente, né? Se você não entender isso, não vai entender Hegel. Eticidade. Na verdade, são os usos e costumes de um povo, mas não só isso. Também são as leis, os estamentos, as morais, a família, a religião, tudo é eticidade. E no processo dialético abre-se aqui um precedente à Revolução. Vide elogio à Revolução Francesa, que ele elogia. Só que o Hegel também, quando fica mais velho, se torna extremamente comedido nesse elogio. Só que, de novo, é um elemento dialético, né? Há um precedente para a Revolução em Hegel. E há um precedente para o conservadorismo em Hegel. Ele é dialético, gente. Há os três grandes momentos, então, da eticidade. Família, sociedade civil e Estado político. A sociedade civil se constitui com a dissolução da família, por meio da educação, os filhos, eles cultivarão seus interesses fora do interior da família, e assim a sociedade civil é o espaço da satisfação de interesses próprios. Isso é bem interessante. A realização da família é sua dissolução, inevitavelmente. Os filhos são formados, se tornam personalidades livres e autônomas, têm sua própria moralidade, seus direitos abstratos, seu aspecto político, e estão na sociedade civil livres para viver, independentes. Os pais que não educam os filhos, inclusive, cometem um crime, né, contra o Estado, porque eles estão criando os filhos para a sociedade civil. E nessa sociedade civil, os filhos eles se atomizam. Né? É o processo de negação iniciado na família. Porque a família é positiva, a sociedade civil é negativa. Então há uma busca de interesses privados ali, na sociedade civil, né, que pode, segundo Hegel, gerar uma luta de volições, né, de vontades. Porém, cabe ao indivíduo garantir uma postura adequada a essa sociedade. E aí ele se volta para Adam Smith dizendo que os interesses egoístas acabam por uma astúcia da razão, fazendo com que o Estado, em termos orgânicos, se eleve muito mais. A modernidade, diferente da eticidade grega, deve lidar com os indivíduos, que desde o advento da civilização, que começa ali, né, com a amálgama entre direito romano, entre filosofia grega clássica e entre cristianismo, você começa a olhar o indivíduo com mais cuidado. Então, a eticidade, por exemplo, da antiguidade, nos gregos, não valorizava tanto o indivíduo, assim como os outros povos também não. Mas, na modernidade, o indivíduo é fundamental. Então, a eticidade moderna tem que lidar com os indivíduos e com sua subjetividade e com a sua autonomia. Aliás, na Grécia, segundo Hegel, somente Sócrates alcançou o patamar, né, de ser um indivíduo, coisa que na modernidade é comum a todos. O mercado, em termos econômicos, seria, portanto, o lado negativo da eticidade, o processo dialético, e ele serve como freio para se evitar a dispersão dos indivíduos. A astúcia da razão no mercado cria uma unidade, vide Adam Smith e todos os outros liberais, David Ricardo, Stuart Mill, etc., a mão invisível, fundamental. E segundo Hegel, o mercado é um sistema de dependência unilateral, por necessidade, daí não haveria supostamente a liberdade. Mas uma
um modo de ver unilateral, assim como é a família unilateral. A sociedade civil, ao contrário da família, porém, também é unilateral. É o lado da mesma moeda. Quer dizer, um lado tem cara, outro lado tem coroa. São antagônicos. Mas a síntese é a moeda em si mesma. Entendeu? Do ponto de vista negativo, ético, exterior ao indivíduo e não interior. O mercado é uma mediação integrada ou integradora, exteriorizada. Não interiorizada, lógico. Os liberais e os contratualistas agem unilateralmente sem enxergar o todo, né, da eticidade, como faz Hegel. Porque eles são um lado da moeda. Assim, se o indivíduo busca seu fim, mas termina favorecendo apenas o aspecto unilateral, ele não vai chegar a este fim. Aí você tem aqui, ó, tem até uma anotação que eu fiz bem didática. Primeiro você tem a unidade da família, da eticidade, que é o lado positivo. Aí você tem o átomo, que é a pessoa na sociedade civil, que é uma nova unidade social, eticidade negativa, que é a antítese. Positivo família, negativo sociedade civil. E aí você tem a negação da negação, ou seja, a negação da sociedade civil, que é o Estado, que é o processo de negação da negação. Puramente dialético. Na família você tem o amor familiar. Na família é o amor. Na sociedade civil, o egoísmo. No Estado, a unidade final da eticidade entre amor e egoísmo. O argumento não é ruim, né? Quer dizer, você tem na família a interioridade. Na sociedade civil, a exterioridade. Na família, o amor familiar. Na sociedade civil atômica, o egoísmo, o individualismo. E no final das contas, uma unidade final da eticidade, que é o Estado. Universal que se tornou concreto. O Estado é a concreção do universal. Efetivado, a autoconsciência do espírito objetivo, supera-se aqui a alienação dos outros dois processos puramente unilaterais. Substância, realização da substância. Sujeito, autoconsciência nas leis e constituição e um vínculo com o todo. Entra aqui o processo de solidariedade refletida. Quer dizer, na família você tem o amor familiar. Processo puramente sentimental da afetividade. Na sociedade civil, o egoísmo e o individualismo, o atomismo. Não que seja ruim o egoísmo, mas é um atomismo, que é diferente daquele amor fraterno da família. No Estado, você tem agora a solidariedade refletida, que é a representação desse terceiro elemento que abrange todos os outros. Então o Estado já está na família, o Estado já está na sociedade civil, e o Estado se concretiza nesse terceiro e último processo da eticidade. Unidade final da eticidade, o Estado já era, é e será. Ele é meio divinizado, portanto, por Hegel nesse sentido. A interpretação é teleológica, claramente, diferente do que se vê em Marx, né? Embora em Marx, na verdade, também há uma teleologia, mas a diferença, na verdade, aqui é a questão de que Marx, para Marx, né, o Estado é um instrumento de dominação na infraestrutura. E para Hegel, o Estado é uma unidade final da eticidade. E o Estado, na verdade, já era antes, já na família. É todo um processo orgânico. Mas se concretiza dessa forma. E Marx ele vai dizer, não, o Estado é apenas um instrumento dessa dominação da sociedade civil, né, dessa relação de classe, dessa luta de classe. Tá? É totalmente diferente, né? Percebe uma grande diferença aqui entre Marx e Hegel. Quer dizer, particular e universal é um processo dialético e articulado na imanência na perspectiva hegeliana. Tá? O que acontece aqui é que o mercado não... ele vai definir a divisão de trabalho e os estamentos sociais. Então, para Hegel não há liberdade verdadeira no mercado. O indivíduo ele está no mercado para cumprir necessidades, vide a escassez. Certo? Então, o fim do trabalho é o salário do trabalhador. Mas o trabalho ele está determinado pelo próprio mercado. As ciências econômicas dão conta, em parte, das demandas do mercado. E isso, claro, em termos históricos teleológicos, que é a manifestação do espírito universal, a assúcia da razão, segundo Hegel. Então, a relação entre necessidade, satisfação e indivíduo. Necessidade são também produção histórica, de liberalismo. Satisfação, que ela acompanha as necessidades que vão se ampliando diversamente, né, a cada satisfação cumprida. O indivíduo, pelo seu consumo, se diferenciam uns aos outros. Ricos e pobres, por exemplo, também há uma diferença que é fundamental para Hegel, que ele não nega a diferença dessas pessoas. Quer dizer, depende do tipo de sociedade, seu grau de proliferação, portanto, nela não pode haver liberdade nesse sentido. E isso é completa ou parcialmente antagônico à obra Condição Humana, do Mises. Que é, na verdade, não é condição humana, né? É ação humana. Condição humana, acho que é da Hannah Arendt. Para Hegel, o trabalho é abstrato em termos sociais e práticos em si mesmo. E é de outros que obtemos nossa satisfação. Assim posto, devemos considerar as opiniões gerais e específicas na dimensão cultural. Há aqui uma reciprocidade solidária. O trabalho tem caráter individual, porém, convenção de cada grupo, firma ou empresa. Assim, para que as mercadorias sejam trocadas, há necessidade de um mínimo de igualdade.
igualdade de direito primeiro, mas não igualdade idiosincrática. Cada um tem a sua própria subjetividade, Hegel defende isso. A satisfação é mediada pelos interesses idiosincráticos dos indivíduos, que refletem, de certo modo, o interesse universal pela astúcia da razão, lembrem. O trabalho é o elo que une o indivíduo entre si por uma astúcia da razão, uma inversão da lei dialética. O patrimônio universal, que é o capital, é produzido pelo trabalho, dependência multilateral, interdependência, e demonstra que não há liberdade na sociedade civil. Não sei se a interdependência aqui caberia, mas enfim, não há liberdade efetiva na sociedade civil porque é um processo unilateral aqui, a negação da afirmação. A liberdade verdadeira só existirá no todo, que é a representação do todo é o Estado. A divisão de trabalho. Aqui se observa como é feita, né? Segundo Hegel, na antiguidade não existia individualidade, como a gente já viu. Óbvio que ele não está sozinho nisso. Observa-se nas culturas antigas o elemento mais coletivo, sendo o individualismo, segundo ele, o produto da modernidade. A dialética, então, é uma circularidade, né? um processo tautológico na sociedade civil. Você tem um elemento maquinário orgânico, isso forma um sistema no sentido forte. Você tem a racionalidade do mercado, que também lida com o trabalho abstrato. A gente vai ver essa diferença de trabalho abstrato concreto aqui, vamos ver agora, né? Trabalho abstrato não produz o útil, não produz toda a mercadoria, mas é só uma parte, um fragmento. E o trabalho concreto é um serviço útil. Então, o Hegel, ele vai falar, obviamente, do questão da oferta e da demanda, que é justamente aquilo que caracteriza a economia. E quanto mais parcial, mais fácil fica o efetivar do trabalho. Tá? Porque há uma divisão de um serviço útil. É aquela coisa, né, dizer que o trabalho abstrato ele provoca a divisão cada vez maior no trabalho. Enquanto que o trabalho concreto, ele é o serviço útil. Então, quando ele fala de trabalho abstrato, ele está falando, olha, existem divisões cada vez maiores, gerando... aí entra, acho que o conceito de interdependência está valendo aqui, né? É uma dependência multilateral, por causa do trabalho abstrato, que é uma divisão cada vez maior. Então, quanto mais parcial, né, mais dividido, mais fácil fica o efetivar do trabalho. Porém, isso gera mais dependência e uma maior mecanicidade, aí o elemento mecânico no Estado. E, portanto, um maior número de engrenagens. Né? Isso torna o homem cada vez mais fetichizado, conforme dizem pensadores, inclusive posteriores a Hegel, mais desumanizado, etc. E o Hegel, por si mesmo, não enfatiza esse ponto muito negativamente, né? Por reconhecer que há aqui um elemento dialético e, portanto, é fundamental, que abrange todo. O patrimônio universal vai condicionar o grau de desenvolvimento e habilidade dos indivíduos de maneira diversa. Não há aqui igualitarismo, até porque isso irá gerar divisão da sociedade em estamentos, certo? Se definem pelos tipos de trabalho que cada um indivíduo realiza. Essa divisão não é meramente técnica, mas também é social. Estamentos, né, que significa que cada um dos grupos da sociedade tem um status jurídico próprio, que são os estamentos. Tá? E é uma divisão da sociedade civil, que ela irá refletir o modo como os indivíduos se agrupam e se refletem, gerando valores diversos. Então, dos estamentos, você tem aí cada grupo tendo uma visão de mundo própria. Dos estamentos você tem os camponeses, você tem a indústria, você tem o elemento universal. Tanto que o capitalismo aqui em Hegel é mais industrial, né? Aquele industrial nascente. Nos camponeses, em Hegel, ele representaria os proprietários de terra, que é aquela posse privada de terra, que muitos alegam que é pura grilagem, né? Domínio de terra indevidamente. Outros são, mas aqui Hegel está dizendo, camponês no sentido legítimo, posse privada legítima. Portanto, Hegel, vejam, é a favor da propriedade privada. Tá? Indústria representaria os artesãos, os fabricantes, os comerciantes, os urbanos, diria, né? Que é o principal estamento da sociedade civil, que é as tribos urbanas. E o universal, que são os burocratas estatais, é o funcionamento do Estado. O universal por trabalharem para o Estado são os funcionários públicos, na verdade. O estamento serve para garantir, então, a liberdade do indivíduo. O indivíduo só é indivíduo, ou seja, autônomo, na esfera da sociedade civil. No que se refere ao universal, isso demonstra que o Estado é autônomo, até mesmo ao governo. Tá? No sentido orgânico, ele é processo teleológico. No ponto de vista burocrático também. Então, o Hegel, inclusive, ele é a favor da meritocracia, né, que é vista aí no estamento da sociedade civil, nos estamentos, né, da sociedade civil. Ele é a favor da meritocracia, né? Em todo funcionário público, na indústria, o mérito é fundamental, já que o Estado deve ser um tanto imparcial e competente, independente da dimensão privada, que também existe. E essa burocracia representa uma crítica à ênfase dos liberais no estamento industrial e dos camponeses, porque há necessidade do processo universal, que é uma terceira categoria da burocracia estatal importante também em Hegel. A solidariedade em Hegel significa reconhecer o valor de cada estamento na sociedade, portanto, aquele processo que eu tinha dito antes, né?
entre família, sociedade civil e Estado é que no Estado você tem a efetivação da solidariedade refletida. Lembra? Família é amor, sociedade civil atômica é o processo exterior do egoísmo, da subjetividade, do individualismo. Agora, quando chega ao Estado, você tem a solidariedade refletida. E isso, Hegel vai fazer uma crítica, dizendo que se houver um processo apenas unilateral de sociedade civil, de laissez-faire, você não tem o elemento fundamental que é abdicado pelo Estado, que é a solidariedade refletida. O homem que não está no estamento, inclusive, não tem status, é pessoa privada e não está dentro da universalidade real, é tida como eu já tinha dito, populacho, gentalha, lumpen proletariado em Marx, tanto que Marx falará, né, em termos de revolução, ela deverá ser feita ou efetivada também por esse grupo, já que ele tem que se abster do Estado para fazer a revolução, não tem como você estar dentro do Estado, né? Indivíduo, cultura, habilidade. Indivíduo, divisão de trabalho. Indivíduo, capital. Isso me lembra muito o MST, né? Essa coisa de luta em proletariado aqui. Mas enfim, ricos e pobres. Bom, a sociedade civil sempre está ameaçada de dissolução, porque é um conflito de vontades antagônicas, né? Diga-se de passagem. Então haverá, segundo Hegel, um momento em que tais diferenças se igualam. A desigualdade na sociedade civil, ela é importante também, gente. Ela tem que ser respeitada, pois é um direito na sociedade civil a individualidade. Porém, deve-se considerar um ponto de vista orgânico aqui, quanto ao todo. Haverá, segundo Hegel, um momento em que tais diferenças se igualam, e esse momento, obviamente, é quando o todo se é representado pela eticidade do Estado. O aumento da desigualdade entre ricos e pobres, se houver um aumento muito grande, isso pode gerar um grande problema, uma certa consciência de classe, né? E esses indivíduos se reconhecem de forma diferente, e essas diferenças sendo muito grandes, acaba gerando um problema de relações. O populacho não fazendo parte do estamento burocrático ali, ou dos estamentos, né, que a gente dividiu aqui em camponeses, industriais e o processo universal estatal, isso pode gerar um problema para a sociedade civil. Ele deixa de fazer parte da totalidade por conta do descontentamento. Então, se houver uma grande diferença entre ricos e pobres na sociedade civil, isso pode gerar um problema nessa relação dialética, uma vez que esses indivíduos estão extremamente descontentes. Parte disso é a responsabilidade da sociedade civil, que deve arcar com esse ônus. Então, quem tem que arcar com esse ônus é o Estado? São regulamentações burocráticas? Para nossa surpresa, Hegel dirá não. Quem tem que arcar com a responsabilidade de lidar com essas questões de diferenças da sociedade civil entre ricos e pobres é a própria sociedade civil. Não adianta burocratizar mais, jogar mais leis, não. Eles têm que fazer esse processo de análise para minimizar essas diferenças. Se essas diferenças forem estratosféricas, gerar um grande problema. Aliás, o problema aqui não é as diferenças e desigualdades, mas a extrapolação delas em termos de ostensivos e hostis. Aquela coisa do funk, né? A ostentação. Quanto mais ostentação, mais perceptível fica a diferença. Isso gerará mais problema, mais hostilidade, e a própria sociedade civil tem que lidar com isso. Já existe em Marx uma ideia já refutada, né, de que quanto mais se aumenta a riqueza, mais serão poucos os que a possuem. Porque aí aumentaria a pobreza dos muitos. Isso é totalmente refutável na teoria econômica, principalmente da escola austríaca. Bom, o surgimento de um grupo de indivíduos fora do estamento, que é o populacho, acaba por, segundo Hegel, provocar um aumento da riqueza de poucos, gerando a extrapolação de nossas diferentes sociedades, né? Porque esses caras não trabalham, populacho, eles não trabalham, não geram riquezas, e essas diferenças obviamente vão aumentar. MST trabalha, por acaso não, eles vivem para fazer mudança. Bom, o Hegel também vê um grande problema no subproletariado, que são os trabalhadores informais. O que é subproletariado? São os camelôs, os vendedores autônomos, pessoas autônomas que trabalham. Muitos indivíduos ficam tão desgostosos do trabalho que isso acaba gerando uma certa preguiça e falência total neles. O sentimento de classe é um sentimento de injustiça, porque ele nasce por causa da ostentação, da percepção das diferenças, acaba gerando então esse sentimento de classe. E quando existe assistencialismos privados ou públicos, veja, eles, segundo Hegel, vão ampliar essa pobreza. Não vai ajudar se houvesse esses assistencialismos, que muitos hoje chamam de justiça social. Hegel, inclusive, ele está pensando aqui como um liberal, né? Quer dizer, assistencialismo privado ou público vai ampliar a pobreza. Bolsa Família estatal, Criança Esperança privado, que é os bons exemplos que eu tive em aula, Hegel vai dizer, a solução é o trabalho, gente. Porque o trabalho é a história. A história está do lado de quem trabalha. Ética do trabalho aqui, meio Goethe. Mas a história está do lado de quem trabalha por quê? Quem trabalha produz. E quem produz domina a natureza. E quem domina a natureza é reconhecido pela história. Portanto, a solução para o lumpenproletariado não é o assistencialismo, seja público ou seja privado.
A solução é o trabalho. É a não dependência, veja, psicológica e física a terceiro, seja caridade privada ou estatal. Quando há uma dependência psicológica, ajuda privada ou ajuda estatal, este indivíduo não produzirá. Este indivíduo continuará na condição ou de subproletariado, que ainda é alguma coisa, porque é um autônomo, trabalha, produz, mas não está no vínculo orgânico, mecânico da sociedade civil, mais mecânico do que orgânico. E pior ainda, sendo o populacho do proletariado, que não faz absolutamente nada. E que aumenta as diferenças, na verdade. Quem aumenta a diferença é o rico? Não. Hegel está dizendo que quem aumenta a diferença, muitas vezes, muito mais, é o proletariado. Então a solução para eles é trabalho. Simples assim. Porém, chegaria um momento em que a riqueza seria concentrada, necessitando assim das corporações de ofício. E aí entra a questão das corporações de ofício, vamos ver. Para tentar resolver, lembrem aquele problema da diferença de consciência de classe entre ricos e pobres. Bom, família, corporações e sindicatos. Essas corporações é a unidade entre particulares, tá? Não é o Estado ainda, são, como eu falei, unidades de particulares. E representam os sindicatos. Então, os sindicatos aqui teriam também um papel importante, segundo Hegel, em corporações, para lidar com esse quesito aí do problema dos trabalhadores, ou dos direitos deles. Corporações como dos tecelões, da construção civil, etc. Aqui você percebe um parcial em si, mas a verdadeira unidade ocorre apenas no Estado, lembrando. O Estado se apresenta ao indivíduo como meta comum, universal. A vontade subjetiva é a vontade objetiva do Estado, liberdade. Estado como fundamento do processo dialético. Aqui só serve só estou dizendo às vezes para mostrar que no final das contas o Estado é universal e não as corporações. Tá? Mesmo que elas representem os sindicatos de certa classe de trabalhadores, ela é apenas a junção de parciais, não é o total ainda. O Estado em Hegel deve ser internacionalista, como uma espécie de possível último estágio da história, porém é possível admitir certos Estados que encarnem a encarnação do espírito da história, subjetivo como o Estado da Prússia, por exemplo, lá na época de Hegel. Quer dizer, Hegel está falando de um Estado internacional, de um Estado universal, mas ele está dizendo também que, como a gente, claro, não chegou a esse estágio ainda, todo mundo sabe, não existe Estado universal no mundo, ele reconhece que muitos estados eles acabam encarnando esse espírito da história e isso favorece a população em geral. Então, você tem aqui o fim último da substância, que é o Estado, você tem o elemento da subjetividade, que é a particularidade do indivíduo, e você tem a universalidade objetiva, que é a vontade substancial ética. Há uma relação entre subjetivo e substancial, entre indivíduo e entre universal, que cai na vontade substancial ética. O que é a vontade substancial ética? É a relação dialética entre subjetivo e objetivo, ou entre indivíduo e coletivo. Você tem o costume, você tem a efetividade da ideia ética, de liberdade. Os críticos jovens hegelianos verão isso como um Estado totalitário, que é o fim último substancial do Estado, dando base inclusive para Marx, que também vai romper com os jovens hegelianos, para formular sua concepção aí, mais moldada no materialismo dialético, embora alguns dizem que esse termo não existe em Marx. Mas veio bem a calhar. Já estou acabando aqui, infelizmente. Bom, para que você tenha um processo didático mais efetivo, pense em um círculo. Nesse círculo, você tem a família, depois você tem sobre a família a sociedade civil, depois você tem sobre a sociedade civil as corporações, e depois você tem sobre as corporações o Estado. Então o Estado é um círculo maior que abrange todas essas realidades do indivíduo. Os estamentos estão dentro do Estado. Tá? Basicamente é isso, gente. Basicamente é isso que ocorre. A articulação de universal e particular, o qual os contratualistas entendiam como junção de partes e confluência de interesses, e há um erro dos contratualistas de pensar dessa forma, que é inclusive a crítica do Hegel. O indivíduo, no contratualismo, ele é livre em si mesmo, como se fosse um ponto isolado no mundo, que é o total oposto do hegelianismo, que enfatiza a liberdade apenas dentro do Estado. A liberdade só existe, segundo Hegel, no todo. E se o Estado é o todo, segundo ele, então só há liberdade no Estado. Para Hegel, a liberdade é determinismo, e a mesma coisa se partimos de um ponto de vista dialético. O todo organiza previamente aquilo que o constitui, sendo, portanto, muito mais do que a soma das partes. A ideia não é apenas a soma das partes, mas é a imbricação das partes. Não é resumido às somas contratantes. O Estado não pode ser resumido à sociedade civil, contratante burguesa, porque se fosse, ele não seria um fim último. Além disso, não é uma escolha do indivíduo ser membro do Estado, mas mesmo assim isso indica, segundo Hegel, ser livre por direito e dever. Aliás, esse elemento direito e dever representa a liberdade. De um lado você tem direito, do outro você tem dever. Para você ter direito, você tem que ter dever. Agora, se você só tem dever e não tem direito, é uma porcaria, Você tem que ter os dois. Dentro do Estado, claro. E essa é uma lógica, obviamente, historicista coletivista, é o coletivismo metodológico aqui, provavelmente, pois um viés individualista metodológico é uma contradição, mas é uma questão, na parte, não vou entrar na briga aqui. Estado é algo racional de si para si,
independente do elemento empírico, não sendo resumido pelo seu direito de agir com violência ou fazer contratos, os estamentos burocráticos, etc. O saber e o querer precisam refletir o Estado. Ah, se é obrigado, o indivíduo é obrigado a estar no Estado? Não é que ele é obrigado, é a condição. A condição do mundo é que ele esteja no Estado. Tá? Isso explica o fato de o indivíduo não escolher fazer parte do Estado, mas ao mesmo tempo ser livre. Porque ele está dentro do todo, inevitavelmente. Particular em processo, universal é a liberdade, direito e fim em si mesmo, e o particular de novo. Só que agora na totalidade, particular no todo, particular não isolado do todo, mas como parte do todo. Não apenas soma do todo, mas implicado no todo. E não a soma de particulares, como Rousseau, que entendia no processo contratualismo, e aí Hegel faz uma crítica aos contratualistas, falando também de Rousseau. Contratualistas confundem Estado com sociedade civil e reduzem a liberdade política a uma soma de decisões, que é o resultado do voto, a questão do sufrágio universal. Tal. Estado para Hegel é mais do que pluralismo. É muito mais que isso. O Estado ele precede ontologicamente razões dialéticas, por razões dialéticas, não ontologicamente por razões dialéticas, a sociedade civil. Isso no sentido, de novo, de imbricação, porque tudo está integrado a ele. Partes contratantes, pré-existentes, é a síntese do Estado para os contratualistas. E não é isso que Hegel fala, pelo contrário, critica. O Estado não é um joguete em termos particulares para Hegel. Já em Marx, o Estado é um ente sujeito à infraestrutura, já falou, não quero mais falar desse cara. O Rousseau era contratualista e o Hegel faz uma crítica a ele, dizendo que o fundamento do Estado Na verdade, o Rousseau fala que o fundamento do Estado é a vontade geral, no sentido racional, e o Hegel até aceitava isso, mas ele diria que o Rousseau errou em concebê-lo apenas como soma das vontades particulares. E, por fim, contratos. Não é só contrato. Aqui o Rousseau ele reduz o universal aos particulares. Mas em Hegel, o fundamento do Estado é ele mesmo. E quem que é ele? Ele é o todo. Ele não é uma parte. As coisas contrárias, lembremos, para Hegel, é uma coisa só. Por isso que o Estado é o fundamento dele mesmo. E não particular. A Revolução Francesa, ela é o resultado, ou expressão, do dever ser. Beleza? Naquelas concepções que a gente já viu antes. O em si, o para outro e o para si. Questão do dever ser. Bom, o Estado revolucionário, ele tem por base o universal. Tem um elemento aí encarnado universal. Só que, até na medida em que a Revolução Francesa determinava que a gente teria que não teria aqueles 3 estados, mas que a gente teria só um estado, com igualdade perante a lei, diria. E a Revolução Francesa é fruto da tentativa de alcançar o universal. Mas, segundo Hegel, sem a intermediação necessárias. Tá? Esse foi o problema da Revolução Francesa. Eles promoveram as ações ou abstrações do imediato de forma abrupta e precipitada. Por isso que rolou muita cabeça ali. Tinha um elemento bom, que é a questão dos direitos humanos, no sentido de que não deve haver mais 3 estados, não deve haver mais classes de indivíduos, não que tirasse o mérito dos indivíduos, mas que impedisse que os indivíduos saíssem. O cara nasceu plebeu camponês, vai morrer assim, porque não tem como sair daquela sistema de castas. E o Hegel falou, eles estão certos nisso. Só que eles foram precipitados, porque negaram o processo orgânico. As mediações necessárias para se chegar a esse universal foram suprimidas. E o universal não pode ser arbitrário. Se é orgânico, não é arbitrário. Mas ele é uma manifestação como fruto do todo. É um fruto. Certo? E não uma racionalização. Na verdade, o Estado deve ser racional, mas não o indivíduo formando o Estado. O indivíduo não pode formar um Estado, a parte não pode formar um Estado. O que forma o Estado é ele mesmo. Num processo em que o Estado em si se torne cada vez mais racional. Até da questão da liberdade, Tem a liberdade concreta e a liberdade interior. A liberdade concreta é a racionalização cada vez maior do Estado. Quanto mais o Estado é racional, mais ele é livre. E a liberdade interior, ela não é uma real, tão real quanto a concreta. Porque a liberdade concreta está no Estado. Liberdade concreta é a singularidade da pessoa e de seus interesses. Se desenvolvem completamente no Estado livre, coadunando com os interesses universais. É um processo orgânico, universal, particular, particular e universal. Mas é orgânico. Então você tem aqui o indivíduo que tem o seu querer, tem o seu saber, tem os seus interesses singulares, principalmente na sociedade civil. Só que esses interesses eles passam pelo filtro do Estado e voltam para o indivíduo. Quer dizer, o indivíduo continua sendo indivíduo. Só que ele perpassa pelo Estado. É um indivíduo com consciência homogênea, não um indivíduo com consciência heterogênea. Acho que isso resume bem a questão. Bom, já estou terminando aqui. O interesse da família e da sociedade civil são garantidos ou preservados no Estado. Certo? Universal ativo e particularidade confirmada, independente
um dependendo do outro, a autorrealização do indivíduo pela pluralidade de mediações dentro do Estado organicamente, particular agindo no momento do universal. Então, no Estado moderno, a demanda por direito é legitimada pelo próprio movimento orgânico do cidade de cidade. O cristianismo, principalmente o protestantismo, ele manifestou esse elemento subjetivo na história, respeito e proteção ao indivíduo como ser autônomo, e isso é valorizado, inclusive, por Hegel. O universal não pode anular a particularidade, similarmente ao que ocorre na Revolução Francesa. A família e a sociedade civil antecipam, segundo Hegel, o Estado, só que representam também o Estado ontologicamente. Então, a priori, ela se pensa mais importante que o Estado, mas seu fim último é o mesmo Estado, já que a realização individual ocorre no direito-dever e no dever-direito. Dever como elemento fundamental da autorrealização individual da particularidade. Só que, levando em consideração que ele recebe satisfação por isso. Porque não é só dever em vista de insatisfação. Seria terrível. Mas é direito e dever. Se ele tem dever, ele também tem direito. Se ele tem direito, ele também tem dever. Percebe-se que em Hegel não há dicotomias, mas relações dialéticas. Não é dicotômico. É dialético, diferente. Dicotômico é heterogêneo ainda. Dialético é homogêneo. O dever para ser cumprido, ele deve gerar satisfação a quem o cumpre, como eu já tinha dito. O interesse particular, por isso, não deve ser reprimido, mas incentivado. Eis aí uma relação do sujeito econômico com o sujeito político. Aqui há, de novo, uma relação dialética. E aí você tem uma face dupla, que é o direito e o dever, orgânico estatal, leis, estamentos e burocracias. No orgânico estatal você tem as duas coisas. Tem as leis, as três, né? Leis, estamentos e burocracia. Fim e bem-estar particular só poderia ocorrer no interior do Estado. Vide Aristóteles e Hegel que o seguem nisso. Se os indivíduos não estiverem integrados organicamente no Estado, ele não poderia funcionar. A legitimidade do Estado aos olhos dos cidadãos deve relacionar-se com satisfação. Então, Hegel era totalitário? Do ponto de vista historicista, não dá para dizer que isso é totalitarismo. Porque o Estado é uma representação orgânica do que as coisas são. Elas são o que são e se apresentam dessa forma, teleologicamente. Agora, se você quiser ser um estruturalista e dizer que não há historicismo, teleologia, né, que cada época representa uma razão específica que estão, de certo modo, desconectadas, aí uma crítica se faz ao historicismo. Tá? Mas isso não implica que Hegel seja totalitário, porque ele é a favor de uma concepção orgânica, ele é liberal na sociedade civil, mas no processo dialético e na consciência homogênea, de que o mundo é homogêneo, de que a experiência, o empirismo, a realidade que estamos à nossa volta é homogênea, ele chega à conclusão de que o Estado orgânico, ele intervém em tudo, mas ele não é totalitário. É uma questão que dá muito plano para manga, né? Sou totalmente crítico a essa coletiva, a aspecto do coletivo como sendo um elemento metodológico. Para mim, o individualismo metodológico é melhor. Mas, ao mesmo tempo, não dá para tirar muito a rasa do Hegel, nesse sentido de homogeneidade da realidade. É uma coisa a se pensar, gente, resumindo é isso. Então, termino por aqui.